A gente precisa parar de se comparar com os outros. Você precisa parar de comparar a sua vida com a dos outros. Sabe por quê? Porque a sua vida é única, a sua história é única. E nas comparações, muitas vezes nós cometemos injustiças para nós mesmos. Coisas que nós vamos boicotar a nós mesmos, fazer mal a nós mesmos. E aí eu vou explicar para vocês, até contando uma história da minha vida. Houve um momento da minha vida que eu estava comparando demais a minha vida com um monte de pessoas. E eu sempre achando que a minha vida era pior. Comparando exatamente isso. Mas, meu Deus, todo mundo tem isso, todo mundo pode aquilo, e eu não tenho, eu não posso, eu não faço. E aí Deus pegou e falou ao meu coração: Manuel, você é especial para mim. A sua história comigo é especial. Então, você não é todo mundo. Pare de estar se comparando, porque o que eu vou fazer na sua vida é diferente. Então, eu queria dizer para você também, Deus é especial para a sua vida. Para a vida de cada pessoa, Deus age de uma forma diferente. Eu acho lindo que a Bíblia fala sempre de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você vê muito isso no Velho Testamento. E por que isso? Por que fala isso? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Deus age de forma pessoal com cada um. O Deus que agiu na vida de Abraão é o mesmo Deus que agiu na vida de Isaac e de Jacó, só que cada um deles tinha uma personalidade diferente. Abraão era totalmente diferente de Jacó, e mesmo assim Deus agiu na vida dos dois, dos três que eu estou falando, e de milhões e milhões de pessoas. Então você não pode mais ficar só se comparando. Você pode sim, deve ter referências, mas não ficar se comparando. Porque sabe o que é que acontece? Todas as vezes a gente sempre se compara com alguém que está melhor do que a gente, e isso só nos faz mal. E cada um tem sua história, é muito injusto eu comparar. Por exemplo, e cada um tem valores diferentes. Por exemplo, eu uma época estava pensando sobre isso, me comparando com uma pessoa, com algumas pessoas, e estava triste. E aí eu fui pensar, caramba, mas qual é a minha história de vida? Eu talvez não esteja na melhor situação financeira, porém, quais são os meus valores? Eu pude ajudar a minha irmã a se formar. Tem coisa mais valiosa e mais prazerosa para mim do que isso? Eu trocaria isso de ajudar a minha irmã a conquistar o seu sonho para poder ficar com esse dinheiro para mim? Em hipótese nenhuma, porque meus valores não me permitiriam fazer isso. Então é isso que você tem que pensar. Cada um tem sua história. Então não se compare, fulano de tal está numa situação muito melhor, certo? Mas pelos meus valores eu estou fazendo o meu melhor, estou. Então não interessa se ele está melhor do que eu em determinada área. Eu vou seguir a minha história. Agora você precisa e deve ter referências. Eu tenho várias referências na minha vida em áreas distintas. Ninguém é perfeito. Eu nunca vou escolher uma pessoa para dizer assim, para essa pessoa é uma referência para mim em tudo. Em hipótese nenhuma, só Jesus de Nazaré. Mas em todas as áreas da vida tem uma pessoa que pode ser uma referência para você na área financeira, outra pode ser referência para você na questão de cuidado com a saúde. Isso pode te ajudar a te fortalecer, a te animar, a você descobrir dentro de você a motivação para você chegar lá também. Por exemplo, tem algumas pessoas no Instagram que eu sigo somente para poder me incentivar. Por exemplo, o Abílio Diniz, eu li um livro dele que falava que, nesse livro conta a história dele, ele se exercita de 2 a 3 vezes por dia. E aí eu fui procurar ele no Instagram, depois que eu li o livro eu fui procurar o Instagram e vi que ele tem mais de 80 anos e tem cara de um cara de 60. Eu digo, eita, isso eu quero para minha vida, eu quero ser um homem de 80 anos, jovial, bem cuidado. Então, todas as vezes eu sigo ele, porque se eu me desmotivar a fazer exercício, se eu ficar triste, se eu ficar sem ânimo, quando eu vejo a foto dele, eu digo, eita, eu quero um dia chegar a ficar igual a esse cara. Então eu quero um dia poder ficar velho e bem conservado como ele está. Então você pode e deve ter referências na sua vida. Tem pessoas na área financeira que são amigos meus, que são referências, que todas as vezes quando eu tenho um problema, alguma coisa que eu estou numa dúvida nessa área financeira, eu ligo para eles para pedir orientação, para pedir ajuda, para conversar. Rapaz, e aí? Estou pensando em fazer isso, faço ou não faço? Ou estou pensando em não fazer isso? O que é melhor? E elas me dão conselhos. É lógico que a decisão sempre vai ser minha. A gente não pode terceirizar decisões da nossa vida. Aí eu fiz isso porque fulano disse, eu fiz isso porque fulano mandou. Não, a decisão é sua, a decisão é minha. Porém, a gente precisa ter referências e boas pessoas ao nosso redor para nos ajudar. Agora, nunca se compare. Mas fulano que é referência na minha vida financeira está muito melhor do que eu queria ser igual a ele, eu queria ser mais do que ele. Por quê? Não, de jeito nenhum. Lembre-se dos seus valores e da sua história. Agora, tenha referências, mas nunca se compare para você se fazer mal. Referências são importantes, até para a gente poder conseguir chegar lá. A gente precisa se esforçar mais e desejar se esforçar mais. Mas nunca se comparar no sentido de que vai gerar desmotivação para você, que você vai ficar triste, porque vai achar sempre que o outro está na sua frente. E outra coisa, a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa, né? Que diz o ditado popular. Às vezes você pensa que a vida do outro é maravilhosa e perfeita, e quando você vai conhecer a fundo, talvez nem seja, talvez seja até pior do que a sua.
Então, eu queria dizer para você, em nome de Jesus hoje, que a sua vida é única, a sua história é única. Não fique triste porque em algumas áreas você não está tão bem quanto algumas pessoas que você conhece. Talvez em outras áreas você esteja muito melhor do que essas pessoas. E essas pessoas também sintam a mesma coisa em relação a você. Mas lembre que a sua história é única e que você vai conseguir chegar aos seus objetivos se você tiver referências, tiver fé em Deus, referências de boa vontade, luta, garra, onde você vai conseguir chegar lá. Que Deus te abençoe.